Fala, criatura do mundo de geografia, eu sou o professor Giba e hoje estou aqui para falar um pouquinho mais sobre a geografia para ti, para tua prova, para o teu Enem, para o teu vestibular. Hoje o assunto é El Niño, então vem comigo, vem com o Mundo Edu, vem com o Mundo Geografia. Vem comigo. Criatura, é muito bom estar mais uma vez aqui te ajudando para as tuas provas e hoje o assunto é El Niño, uma anomalia climática, um fenômeno natural com mais de 15 mil anos que até hoje ninguém sabe quais são as causas. Exatamente isso, um fenômeno com causas desconhecidas. Mas eu não sei o que causa, o que eu vou trabalhar em El Niño, as consequências, o que é o fenômeno, por que ele tem esse nome chamado de O Menino e quais são as suas principais consequências no clima mundial. Isso, no clima mundial, porque embora seja um fenômeno regional, ele acaba afetando o clima mundial. É um fenômeno oceânico e atmosférico que tem grande importância no clima mundial e grande importância nas nossas provas. Tá, mas o que é o El Niño? O El Niño é um aquecimento anormal das águas do Pacífico tropical. Vejam, um aquecimento anormal da água superficial do Oceano Pacífico, próxima do Peru. Isso faz com que altere a atmosfera próxima a essa camada superficial do oceano, fazendo com que altere também o padrão de ventos e o padrão de chuvas de uma boa parte do planeta. Esse foi um fenômeno descoberto por pescadores peruanos, chilenos e equatorianos, aqui na costa ocidental da América do Sul, no Oceano Pacífico, quando no final do ano, começo do mês de janeiro, acabava tendo um aumento da temperatura da superfície do oceano. Isso alterava completamente a característica climática e também a característica pesqueira da região. Isso mesmo, alterava a característica pesqueira daquela região. Por conta disso, pela proximidade com o Natal, se deu o nome de corrente de Deus. É coisa de Deus. Isso, o aquecimento do Oceano Pacífico ganhou o nome de corrente de Deus. O seu resfriamento nos meses seguintes era chamado de corrente do diabo. Aí está amarrado. Isso está amarrado. É coisa do demônio. Em espanhol, corrente de Dios, corrente del diablo. O problema é que naquela região a corrente de Deus era prejudicial à população, enquanto a corrente do diabo era melhor. A corrente de Deus acabava reduzindo a quantidade de peixes, consequentemente a disponibilidade de alimentos na região, enquanto que na corrente do diabo a disponibilidade de alimentos era enorme e o pessoal começou a curtir mais a corrente do diabo. Satanás, sai de mim, gramulhão! Mas em que consiste esse fenômeno? Esse é um fenômeno com causas desconhecidas, que tem mais de 15 mil anos, desde pelo menos a última grande glaciação nós temos esse fenômeno, no maior oceano do planeta, que é o principal fornecedor de água para a atmosfera, que vai alterar o clima de maneira bastante sensível. Para a gente começar a entender, o fenômeno El Niño começa com um aquecimento da água superficial e acaba mexendo no fenômeno da ressurgência. O que é o fenômeno da ressurgência? Basicamente, onde nós temos os ventos alísios que sopram de leste para oeste em direção ao Equador, nós teremos a água superficial se deslocando, enquanto que a água de baixo ressurge trazendo à tona uma grande quantidade de nutrientes. Consequentemente, traz uma quantidade enorme de materiais para que os fitoplânctons acabem se reproduzindo. E, como eles são a base da cadeia alimentar dos oceanos, aumenta a concentração de peixes naquelas zonas. Aqui eu tenho um esquema que mostra mais ou menos esse fenômeno. O vento sopra de oeste para leste, a água superficial se move, a água fria de baixo ocupa a superfície, traz uma grande quantidade de materiais
cheios de nutrientes, aumenta a quantidade de alimentos para os peixes. Tá? E qual é o problema do El Niño nessa região? Com a água mais aquecida na superfície, reduz significativamente o fenômeno da ressurgência. Consequentemente, reduz muito a concentração de fitoplânctons. A matéria vegetal dos oceanos diminui significativamente naquele local, diminuindo a concentração de peixes, que vão migrar para águas mais frias. Consequentemente, quando a água aquece, fenômeno de Deus, era um fenômeno com menor concentração de peixes na costa da América do Sul. Deus é sacana nessa época. Essa era a conclusão dos peruanos, chilenos e equatorianos. Tudo acaba sempre nas minhas costas mesmo. Bah! Pô, esse ano é corrente de Deus. Esse ano não tá legal. Esse ano vai ter poucos alimentos. Olha, esse ano é corrente do diabo. Esse ano tá bom, vamos comer bastante peixe. Quando era corrente de Deus, o pessoal não gostava. Era o aquecimento, gerava muita evaporação, alterava o sistema de ventos na região, aumentava a concentração de chuvas e diminuía a concentração de peixes. No contrário, quando gerava a corrente do diabo, um resfriamento da água do Pacífico, isso gerava então um aumento da concentração de peixes e o pessoal curtia muito mais. Só que isso gerou um problema enorme com a Igreja Católica, fazendo com que a alta cúpula da igreja se manifestasse em relação ao fenômeno. Eu não sei imitar padre que nem o Sunda, tá? Que história é essa de vocês gostarem mais do diabo do que de Deus? Ou vocês trocam o nome do fenômeno, ou troquem de religião. E de corrente de Deus, por conta do Natal, ela virou corrente do menino Jesus. Mais tarde, corrente do menino, em espanhol, corrente del niño. Mas também precisava mudar o nome da corrente do diabo. E o que é o contrário de menino que lembra o diabo? Corrente de la niña. Nasceu assim então o nome do fenômeno El Niño. Um aquecimento das águas do Pacífico passou a ser chamado de El Niño, enquanto que o resfriamento posterior ao fenômeno El Niño passou a ser chamado de La Niña. Agora que eu já sei o que é o fenômeno El Niño, eu preciso entender o que ele causa no clima global. O fenômeno El Niño, como ocorre numa região tropical, aquece a água, altera as características de pressão na região tropical, acaba alterando também o movimento dos ventos alísios. Esses ventos acabam reduzindo o seu comportamento. Com um deslocamento menor, as massas de ar passam a ficar mais lentas em boa parte do planeta. Consequentemente, as regiões terão secas prolongadas ou chuvas prolongadas. A grande característica do El Niño dá para ser comparada com a característica dos meninos. Isso mesmo. Qual é a grande característica dos meninos? Meninos são parados. Meninos são lentos. Desculpem, meninos, mas nós somos lentos. Nós ficamos jogados no sofá. Nós temos preguiça de ir até a geladeira. Nós ficamos estacionados boa parte do tempo. É um fenômeno de inércia, mas é um fenômeno típico da raça masculina. Deitado no sofá, tem preguiça de arrumar a cama, tem preguiça de arrumar o quarto. Ficamos jogados, parados, estacionados como trapos velhos. Nós ficamos ali o final de semana inteiro. Quem tem namorada, a namorada resolve convidar para sair e a gente fala: ai, meu amor, vamos ficar em casa. Hoje vai dar um filme lindo, vovózona. Qualquer motivo é motivo para que a gente fique parado. Meninos são estacionados, são parados, são lentos. O El Niño se comporta dessa forma. Com a redução da velocidade dos ventos alísios, as massas de ar se caracterizam por serem estacionárias. Consequentemente, nós teremos massas de ar paradas em certos pontos, impedindo o deslocamento de frentes frias
e alterando o comportamento das chuvas em grande parte do planeta. No Brasil, por exemplo, os ventos alísios são os grandes responsáveis por jogar umidade na região amazônica. E com isso, os ventos alísios que sopram de 30 graus para o Equador jogam a umidade até o Equador. Chegando lá, esses ventos sobem e, ao subirem, perdem temperatura, condensam e precipitam. Só que na região sudeste do Brasil nós temos uma manutenção de uma grande massa parada. Na região nordeste nós temos uma grande massa parada, estacionada, uma massa quente e seca que impede a penetração das chuvas, que ficam concentradas na região sul e um pouquinho na região centro-oeste. A região amazônica, que depende dos ventos alísios, acaba tendo uma redução da quantidade de chuvas e, consequentemente, um aumento das queimadas. O El Niño se caracteriza por massas de ar extremamente lentas. E o que é o Laninha? O Laninha é um fenômeno contrário, um fenômeno oposto ao El Niño. Não precisa ocorrer um Laninha sempre depois de um El Niño. Porém, para que aconteça um fenômeno Laninha, antes precisará ter ocorrido um El Niño. Exatamente isso. É um resfriamento posterior ao fenômeno El Niño. Ah, professor, agora eu se confundi. Então, criatura, percebe, o fenômeno El Niño é um fenômeno com causas desconhecidas, dura entre 6 a 18 meses, demora de 2 a 7 anos para acontecer novamente. Exatamente isso. Ele é um fenômeno que pode ocorrer quase que ano sim, ano não, e às vezes ele demora até 7 anos para ocorrer. Depois de um El Niño, pode ou não haver um Laninha. Depende da intensidade do fenômeno El Niño e da sua característica de transformação das temperaturas. Se o El Niño tem as características dos garotos, qual é a característica do Laninha? As mesmas características das meninas. Meninas não ficam atiradas no sofá, meninas não ficam olhando futebol a tarde de domingo inteira. Meninas não são paradas, meninas são extremamente rápidas, meninas são dinâmicas. Oh my goodness. E o fenômeno Laninha se caracteriza pelo rápido deslocamento das massas de ar. Exatamente isso. O fenômeno Laninha se caracteriza pelo rápido deslocamento das massas de ar. Com o resfriamento do Pacífico, os ventos alísios voltam à sua condição normal, mais rápidos do que a condição normal, acelerando o deslocamento das massas de ar e fazendo com que regiões que geralmente têm uma grande ocorrência de chuvas frontais sofram com a seca, exemplo, a região sul do Brasil, enquanto que regiões tradicionalmente secas, como a região nordeste, passe a ter frentes frias. Criatura, te liga. O fenômeno Laninha é exatamente o oposto do fenômeno El Niño, mas as suas características climáticas não precisam ser exatamente opostas. Uma região muito castigada pelo fenômeno El Niño não será muito castigada pelo fenômeno Laninha. Uma região que é muito seca durante o El Niño não será muito úmida durante o Laninha. Não, algumas regiões são mais afetadas durante o El Niño, outras são afetadas durante o Laninha e outras são afetadas durante as duas épocas. Mas professor, o El Niño está cada vez mais forte, né? Antes a gente não escutava tanta coisa na TV, nos jornais, agora toda hora falam dele. Não, ele não está ficando mais forte. O El Niño existe há mais de 15 mil anos. Se hoje você escuta mais coisas sobre o El Niño, é porque hoje você escuta mais notícias. Não sobre o El Niño apenas, sobre tudo. Na verdade, o fenômeno El Niño recentemente foi transformado em global, não que ele não tivesse a atividade global. Na verdade, a gente não relacionava o aumento das chuvas na Austrália, o aumento das chuvas na região da África com um aquecimento perto do Peru. Hoje em dia a gente acaba conhecendo mais precisamente as suas consequências
porém ainda não se sabe quais são suas causas, certo? Então, criançada, o que nós aprendemos hoje? Que o menino é um fenômeno anormal que mantém as massas de ar paradas, estacionadas em grande parte do planeta, um aquecimento da água superficial aqui na costa do Peru e do Chile, na região do Oceano Pacífico tropical, que altera o clima em grande parte dos continentes no planeta, e que o seu fenômeno inverso é um fenômeno chamado de Laninha, a menina, que é um fenômeno que tem as características opostas: um resfriamento da água do Pacífico, um aumento da ressurgência, um aumento da velocidade dos ventos e, consequentemente, um aumento da produção pesqueira na região do Oceano Pacífico. Além disso, altera no Brasil o fenômeno El Niño, com massas de ar mais paradas, com massas de ar gerando muitas chuvas no sul, chuvas no centro-oeste e na maior parte da Amazônia, na região nordeste, bastante seca, enquanto o Laninha acaba deslocando as massas muito rapidamente, gera secas no sul, seca no sudeste, chuvas frontais, as chamadas frentes frias, na região nordeste, e volta à condição de umidade da região amazônica. Certo, criançada? Era isso? Tchau, criatura! Espero ter te ajudado no processo de aprendizagem sobre o fenômeno El Niño.